É isso aí, pessoal. O Bom Dia infelizmente chegou assim, mas amanhã tem muito mais pra você curtir, se divertir. A gente tá a semana inteira ainda, né? Então tchau, Cisizé, tchau, Chiquinho, tchau, Maninha. Tchau, Mateuzinho. Fiquem com a SBT Rio e sejam gentis uns com os outros. Até amanhã. Beijos. SBT Rio. Oferecimento. Novo pilão extra forte. Extraordinariamente forte. Olá, meu Rio de Janeiro. Hoje é um dia muito triste aqui pra gente da família SBT. Morreu essa manhã de complicações após uma cirurgia cardíaca o apresentador Paulo Carvalho, do SBT Cidade. Telejornal que passa no interior do estado do Rio. E o Paulo tinha 64 anos, deixa mulher e 2 filhas lindas. Você que acompanha o trabalho desde sempre do Paulo, Paulo que já passou por várias emissoras desde a década de 80, trabalhando em rádio e televisão. Você vai acompanhar toda a cobertura, nós vamos ao vivo à Serra, onde o pessoal foi pego de surpresa, quem trabalhava com o Paulo, assim como a gente aqui. Nessa manhã ele morreu por volta das 6 horas da manhã, jornalista muito conhecido entre os colegas e também de quem acompanha, quem gosta de notícia, quem gosta do jornalismo na veia. Daqui a pouco a gente traz novas informações direto de Nova Friburgo, sede do SBT Cidade, onde o Paulo trabalhava. Você está vendo as imagens dele na extinta TV Manchete e também por outros locais onde ele passou. Paulo já estava há muito tempo aqui, ajudou a fundar, trabalhou nesse estúdio onde eu estou apresentando agora o SBT Rio e por isso aqui a gente vai enfrentar essa segunda-feira com dor no coração, mas com alma de jornalista, como ele gostava de fazer, e dar informações para vocês. Daqui a pouco nós vamos lá para a Serra ao vivo. Eu peço já, desde agora, muita força aos meus colegas de trabalho da Serra, que estão trabalhando em nome hoje do Paulo, e também a toda a família que nesse momento ainda está tentando, de alguma forma, passar esse susto e lembrar com boas lembranças do nosso querido Paulo, que, volto a repetir, morreu hoje pela manhã. Você que também não sabia dessa notícia, você pode aí colocar pra gente, pode colocar a sua homenagem, você que acompanha na Serra, ele aí pelo SBT Rio, hashtag SBT Rio, você pode colocar aí as informações. Então daqui a pouco a gente vai ao vivo, com muita tristeza, lá pra Serra, com mais informações sobre esse susto que pegou a gente hoje, tá? Mas vamos de informação, que é isso que o Paulo merece, jornalismo na veia, que a gente costuma fazer, ele gostava de ouvir, tá? Soldados do Exército se envolvem em confusão no Complexo da Maré neste final de semana. Eles dispararam tiros de fuzil após serem cercados por moradores ali, especificamente da favela Nova Holanda, né? Deixa eu escutar, tem o tiroteio? Sobe o som, por favor, aí. Aí são os moradores filmando e daqui a pouco você vai ouvir, após a confusão, ó, de um lado moradores, do outro exército, e aí aos disparos. Daqui a pouquinho você vai ver, nós temos a reportagem, a imagem, como foi essa situação de tensão no Complexo da Maré, ali no Nova Holanda. Pelo que eu tô vendo, no interior da comunidade, você vê que alguns moradores enfrentaram, ali você tem um morador sendo abordado e, segundo os moradores, a grande revolta foi a forma truculenta como o exército teria agido. Tá aí nas mãos, ó, você tá ouvindo o tiroteio agora. Volta só um pouquinho ali pra mim, que eu prometi, ó. Spray de pimenta e também os disparos de fuzil pro alto. Daqui a pouco você vai saber o porquê, como teria acontecido, como começou e como terminou essa confusão no Complexo da Maré. Mas tem também. Bandidos do Morro da Coruja desafiam. Morro da Coruja, lá em São Gonçalo. Eles gravam um vídeo com ameaças à polícia e desdenham do projeto de pacificação do governo. Só um trechinho, por favor. Vai morrer bandido, vai morrer polícia e o crime não vai parar. Os rapazes fazem questão de exibir pistolas e drogas. Eles parecem ser menores de idade. Um deles se apresenta como FP da Coruja e, segundo a polícia, seria um dos chefes do bando. Esses do bando, pois é, ó, tem um sobe-som, eles desdenham, mesmo assim, aparenta ser menor de idade, meu amigo, mas tá com uma pistola na mão e um carregador assim, ó, estendido, que você vai ver. Daqui a pouco eu mostro os detalhes dessa reportagem com a Jaline, tá? Só que parentes de policiais militares, vítimas da violência, fizeram uma manifestação na orla de Copacabana. Só este ano, pasmem,
31 PMs foram mortos e mais de 100 baleados. Só em 2014 a gente nem chegou no meio do ano. Quem acompanhou e conta pra gente foi a repórter Aline Grupilo. Eu tento usar a força que eu tenho para seguir adiante com isso, entendeu? A minha vida. Alexander não perdeu a vida, mas teve 2 pernas amputadas depois de ser atingido por uma granada perto da UTP do Fogueteiro, no Catumbi. Na cadeira de rodas, para o jovem PM de 29 anos, todo dia é um recomeço. Eu gostava de jogar bola, eu não jogo mais. Poxa, andar na rua não é fácil com cadeira. Muda tudo. E você tem que aprender a viver dessa forma. Eu sempre pedi a Deus, depois que aconteceu o acidente, que ele estava em coma, é que ele voltasse para casa. O sofrimento das famílias foi compartilhado durante uma manifestação que reuniu 200 pessoas no Forte de Copacabana. O pequeno Caio, de 7 anos, vestiu a fantasia do Bop para homenagear o pai. O policial militar Marcelo Paidô morreu há quase 2 meses com um tiro na cabeça durante uma operação na Pavuna. Ele tinha 30 anos de idade e 7 de polícia. Eu fico com a esperança que ele vai voltar o tempo todo, entendeu? Eu não mexi em nada dele ainda. Para a dona Zilda, também é difícil conviver com a ausência do filho. O PM de 29 anos foi baleado e morto na saída de uma casa de shows. O crime aconteceu há 9 meses. Até agora, ninguém foi preso. Eu perdi a razão de viver, eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais gosto pra nada. Tiraram um pedaço de mim. Só este ano, em todo o estado do Rio, 31 policiais militares foram assassinados e 117 acabaram baleados em operações nas favelas cariocas. Os parentes dos PMs aproveitaram a passeata para pedir mais segurança no exercício da profissão. O número deve superar o registrado em 2013, quando 81 policiais morreram e 221 se feriram. Nós combatemos a violência, só que nós estamos morrendo. Nós estamos sendo vítimas da mesma violência que a gente combate. Nós, policiais, somos seres humanos, como um outro qualquer. Nós somos tirados do centro da sociedade. É verdade, né? O luto é para todos e por isso toda a sociedade também, assim como se envolve na morte de civil, que a gente fica horrorizado, a gente também tem que ficar em relação a esse número devastador, 31 PMs mortos só em 2014. Com essa imagem aí dos filhos, das famílias em luto que a gente apoia aqui, porque a morte, toda a morte deve ser chorada. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho, não saia daí. A gente vive por aí sem perceber os perigos que nos cercam. E se viver é uma festa, viva intensamente, mas sabendo das surpresas que a vida pode nos trazer. E mesmo sem saber, temos um amparo de quem tanto nos quer bem. Mas quem não tem amparo dá um trabalho. Viu só? Evite trabalho para quem te quer bem. Faça um amparo. O seguro da Caixa com assistência funeral completa. Com R$30 por ano, você ampara a sua família e concorre todo mês a sorteio de até R$60 mil. Seguro amparo, porque amanhã a gente nunca sabe. Novo pilão extra forte. Extraordinariamente forte. Quando um brasileiro cresce, todos crescem com ele. É por isso que o governo federal está realizando o maior programa de educação profissional da nossa história, o Pronatec. Aqui no estado do Rio, são mais de 468 mil matriculados e muitas novas vagas serão criadas. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec, com o caminho de oportunidades, cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação, Governo Federal. A sorte não tem dia, nem hora para aparecer. Todos os dias, nossos amigos lotéricos ajudam a facilitar a vida dos brasileiros. E por suas mãos, passam os sonhos de milhões de pessoas que confiam no seu trabalho. Amigo lotérico, você merece comemorar o seu dia. Essa é a nossa casa, onde vivemos, nos desenvolvemos e escrevemos a nossa história. Essa é a minha casa, a casa da minha família. E essa é a nossa vida, transformar a vida das pessoas, gerar empregos, movimentar a economia e realizar os sonhos de um futuro melhor para todos. Essa aqui é a minha vida. Somos parceiros da Tatiana e do governo federal no Minha Casa Minha Vida, porque há 206 anos o Brasil é a nossa casa e a nossa vida. Banco do Brasil, bom para todos. Todo dia é diferente, todo dia é especial.
Arroz Ouro Nobre 5 quilos, 9,95. Feijão preto com Brasil quilo, 3,99. Café Pepinela Golden, 6,98. Açúcar União quilo, 1,89. Leite longa vida Italac ou Godan litro, 2,49. Mussarela quilo, 12,99. Filé de frango Seara bandeja, 7,98. Tamanho em pó líquido Ace, 2,99. Aproveite as ofertas da Semana da Limpeza Guanabara. A gente esperou muito tempo para essa obra virar realidade. Tudo que a gente queria era ter uma boa emergência perto de casa. Quando ficou pronta, que eu fiz a inscrição, que começaram as aulas, eu falei, eu sempre quis ter uma creche para meus filhos estudarem. Em pouco mais de um ano, a Prefeitura de Niterói arrumou a casa, entregamos o mergulhão, reabrimos a emergência do Getulino e com o programa Mais Infância, criamos 9 novas creches na cidade. Prefeitura de Niterói, feita por você. Você está sentada no banco de trás de uma limusine e você quer flertar. Então você aperta o botão para baixar a janela do motorista. O que poderia acontecer? O seu motorista é incrivelmente sexy. O seu motorista é incrivelmente sexy e alérgico a roupas. O motorista treinou o cachorro mais fofo do mundo para dirigir, para que ele pudesse sentar no banco de trás com você. Existe apenas um jeito de saber o que realmente poderia acontecer. Aperte para começar. Novo Playboy VIP para ele e para ela. Fale com um consultor ou consultora Jequiti. Quer deixar sua família segura e ainda concorrer a prêmios em dinheiro todo mês? Então faça um seguro amparo da Caixa que te proporciona uma assistência funeral completa se caso você vier a faltar. Você paga apenas uma vez por ano e concorre todos os meses a prêmios de até 60 mil reais. E tem vários planos para você escolher o que melhor cabe no seu bolso. Vá até uma lotérica e faça o seu seguro amparo da Caixa. Você cuida da sua família naquelas horas mais difíceis e já concorre a prêmios de 20 mil, 40 mil ou 60 mil reais todo mês. Seguro amparo, porque amanhã a gente nunca sabe. Tamo de volta, tamo junto e nós vamos abrir a nossa janela agora direto para o frio de Teresópolis. A Copa do Mundo começa oficialmente hoje para a seleção brasileira e para todos os brasileiros. Os jogadores se apresentaram essa manhã aqui no Rio, mas já estão a caminho de lá, da Granja Comari. E quem tá aqui comigo? Esse moço bonito que tem o topete mais desejado do SBT, mas já é pai de 2 filhas lindas e esse cabelo vai cair logo, logo. Bruno Vicari, boa tarde pra você. Tá friozinho aí, meu amigo? Tá gostoso, tá esquentando, viu, Isabelle? Olha, você falou que a seleção vai chegar, tá chegando daqui a pouco, viu? O helicóptero já chegou, os carros de segurança também já estão chegando por aqui em Teresópolis. Então daqui a pouquinho o ônibus trazendo os jogadores da seleção. Esse ônibus chega aqui ao centro de treinamentos. O sol tá saindo, nada de nevoeiro, então tá o clima perfeito pro Brasil começar bem essa caminhada pro Hexa, Isabelle. E começando hoje, praticamente oficialmente, né? E todo mundo que é escalado para trabalhar, no caso o Bruno é tipo jogador, né, Bruno? A gente que é escalado para cobrir uma Copa do Mundo é igual jogador, é treinamento fera mesmo. Hoje, qual vai ser o primeiro dia de trabalho de vocês e também dos jogadores da seleção por aí? O ritmo é praticamente o mesmo, viu, Isabelle? Só assim que a única diferença é que os jogadores ganham um pouquinho mais que a gente, né? Mas mesmo assim, a gente vai lutar junto aí pela conquista do título, né, Isabelle? Bom, a nossa equipe já se apresentou ontem, chegamos aqui, aqui a Teresópolis, a seleção brasileira chega daqui a pouquinho. Então é o seguinte, hoje e amanhã serão apenas exames médicos. E na quarta-feira, aí sim, treino com bola. Aí o Filipão começa a montar realmente o time, o esquema, para a estreia do Brasil no dia 12 de junho, lá em São Paulo, no estádio do Corinthians. Até lá, a seleção brasileira vai fazer 2 amistosos. O primeiro em Goiânia, no dia 3, e o segundo contra o Panamá, e o segundo em São Paulo, no estádio do Morumbi, contra a seleção da Sérvia. Então é uma seleção que já vem atuando junto aí há alguns meses, mas o Filipão sempre quer corrigir alguns detalhes que serão corrigidos, então, a partir da quarta-feira, Isabelle. Muita gente por aí, muita gente tentou assistir. Eu sei que você está aí dentro, local privilegiado, né? Até para jornalista tem que ser selecionado a dedo, que tá aí. Por isso o nosso craque tá lá dentro, que é o Bruno Vicari. Mas muita gente aí do lado de fora, dá para perceber uma movimentação? Já tem uma movimentação. E se eu te contar, você não vai acreditar, Isabelle. Sabe com qual música os jogadores vão ser recebidos ali na cidade? Adivinha? Quero ver se adivinha. Dá uma dica aí. Música. Mas dá uma dica. Dica? É música nossa, da casa. É da casa a música. É da casa a música? Mas a gente Você não vai acreditar. Da casa. Qual música?
É a música das Chiquititas. Mexe, mexe, mexe com as mãos, é isso? É. Eita, isso aí. nós. É isso aí, porque tem um trenzinho aqui em Teresópolis que leva a criançada para passear, né? Um passeio assim turístico da criançada. E o trenzinho é pequeno, mas o alto-falante eu vou te contar, vai lá no talo o volume. E vai tocando a música das Chiquititas. Então a seleção brasileira, se trombar com esse trenzinho aí no meio, vai ser recebida com a música das Chiquititas. É brincadeira. Olha, Isabela, tô vendo outro helicóptero chegando. Daqui a pouquinho a seleção brasileira chega, viu? Tá certo, Já Bruno tô vai vendo ficar... movimentação, se bobear a gente vai conseguir registrar. Bruno vai ficar de plantão, qualquer coisa é só gritar. Agora você já sabe, né? Eu sou atacante, você botou a bola ali na minha frente, eu vou chutar. E sabe qual vai ser meu chute pra gol? Você falou das Chiquititas, até o final da Copa você vai dançar Chiquitita comigo aqui. Se o Brasil Isabelle, for campeão, a você gente é se veste Felipona, de Chiquitita. O que é? Você é minha Felipona, o que você mandar a gente faz aqui. Tá certo. Então vamos combinar, ó. Se o Brasil for campeão, eu boto até o meião dos Chiquititas, eu coloco até aquele meião das Chiquititas. Fechado. E não vou te fazer passar por isso. Mas você dança comigo, tá certo? O negócio é o seguinte, eu vou ser o Mosca e você vai ser a Mili, se o Brasil for hexa, tá bom? Tá ótimo. A Mili tá mais alta do que eu já, mas tá ótimo. Agora, Brunão, segura aí, que eu vou pedir pra você. Sabe quem que a gente entrevistou hoje? De manhã, chegando no aeroporto de Santos Dumont? Romário! E aí a pimenta vai ser jogada nesse momento na feijoada da seleção. Olha só o que ele falou. Foi a repórter Karine Cerqueira que conversou com o ex-jogador Romário, agora deputado, e ele deu uma criticada de leve, jogou na tela. A sua bandeira foi que se gastou muito nessa Copa e não vai se deixar nenhum legado, né? São os pesares, são esses. A minha não, é do qualquer brasileiro consciente de que entende que a Copa definitivamente ela não... foi uma coisa positiva para o povo brasileiro. Essa bandeira é a bandeira desse brasileiro que é consciente. Mas isso também não significa que a gente agora que vai começar a Copa tenha que deixar de torcer para o Brasil. A gente é brasileiro, a gente ama o futebol, a gente tem que torcer para o Brasil, até porque fora do campo a gente já perdeu a Copa. Agora olha a imagem, correria aí, Bruno se prepara que agora sim os nossos soldados rumo ao Hexa estão chegando neste momento na Granja Comari. A gente está vendo toda a correria, bem que o Brunão falou, a qualquer momento eles poderiam chegar. E tá aí, ó, seleção brasileira chegando direto para o seu QG, que é a Granja Comari, lá em Teresópolis. Bruno, o povo tá assanhado aí, ó, estão chegando perto de vocês. E a segurança é grande, viu, Isabelle? Olha, um helicóptero, são 6 motos à frente da seleção, outras 4, 5, 6 atrás, carros também da Polícia Federal, tem van, tem de tudo. A segurança realmente está reforçada, viu, Isabelle? Olha, agora o ônibus está entrando ali bem exatamente onde é esse novo complexo da seleção brasileira, que custou uma grana alta, viu, Isabelle? CBF investiu mais de 15 milhões de reais na reforma aqui da Granja. Tem quarto individual para todo mundo, tem sala de videogame, tem churrasqueira, tem sala de fisioterapia, tem salão odontológico, tem barbearia, tem de tudo aqui. É coisa fina, chique mesmo, viu, Isabelle? Aqui o padrão é mais do que padrão FIFA, viu, Isabelle? É padrão 5 estrelas, luxo FIFA. Dá pra gente imaginar o que é. Agora, Brunão, com a sua experiência, você sabe, você acha que os jogadores vão dar uma pinta aí no campo, dar uma acenadinha pra gente a qualquer momento? A comissão técnica passou por aqui agora há pouco, Isabelle. O Filipão, o seu auxiliar Murtosa, o coordenador também Carlos Alberto Parreira. Os 3 passaram por aqui, conversaram informalmente com os jornalistas. O Filipão fez uma espécie de abertura oficial dos trabalhos da imprensa aqui, mas tudo de uma maneira bem informal. A gente está sentindo que o Filipão está com uma relação bastante legal com a seleção, com os jornalistas neste momento. Então, o Filipão já fez esse papel, Isabelle. Às 4 horas da tarde já está prevista uma entrevista coletiva de alguns jogadores. Então vai ser um dia assim bastante agitado, uma tarde bastante agitada nesse primeiro dia da seleção brasileira aqui na Granja Comari.
É protocolo também padrão FIFA, né? Tipo Dilma Rousseff, né? Ninguém sai do prumo, né? Agora, Bruno, você ficou aí blindado, a confusão não chega até aí, mas muita confusão hoje aqui em frente ao hotel onde a seleção brasileira estava hospedada, viu? A gente tem as imagens, mais de 100 professores das redes estadual, municipal, protestaram com faixas e cartazes. A polícia teve que fazer um cordão de isolamento, você tá vendo aí, ó. Todo o aparato e todo o trabalhão que os policiais tiveram do choque para que o ônibus que levava a seleção, que a gente viu chegando agora lá na Granja Comari, conseguisse deixar o hotel. Alguns manifestantes conseguiram furar o bloqueio e o policiamento foi reforçado. Depois de muita confusão, a seleção conseguiu deixar o local e seguiu para a Granja Comari, como a gente viu chegando agora. Os professores estão em greve, só para se ter uma noção, há mais de dias. Agora, Bruno... Chama o Brunão lá comigo. Eu fico me perguntando, eu boto o dedo na cara. Opa. Eu acho absurdo o gasto com Copa. Eu acho que a gente tem que estar. Eu acho que a gente demorou até para protestar. Mas vamos falar o seguinte, o que o pobre do jogador tem a ver com isso? O cara tá lá jogando futebol. Pobre não, né? Desculpa, né? Pobre não. O que o rico do jogador, o que o milionário do jogador tem com isso? O cara tá lá, nasceu para jogar futebol, vai jogar a Copa do Mundo da vida dele no Brasil, né? Eu achei meio desfocada essa história. É pra gente agora... Na questão em relação aos jogadores, festar, não é mesmo? E acompanhar e trabalhar para trazer o Hexa no mínimo, né? Como disse o Romário, perdeu fora de campo, tem ganhado dentro de campo, né? Não, sem dúvida, acho que é bem por aí mesmo, Isabelle. Acho que inclusive na Copa das Confederações, onde os protestos foram enormes por todo o país, eu acho que a população, de uma maneira bem legal e bem consciente, conseguiu separar isso de um jeito, então, muito legal. Porque dentro dos estádios, a gente viu aquela cena do Maracanã no final da Copa das Confederações, com a torcida cantando o hino, aquilo tudo foi muito legal. Então, acho que a torcida soube separar muito bem essa história do que acontece com a seleção brasileira e os problemas que a gente enfrenta diariamente aqui no nosso país. Então, hoje, infelizmente, a gente viu essas imagens aí de protesto e acho que o protesto até é válido, é justo, mas acho que a população tem conseguido separar bem essa revolta, sabe que os jogadores não têm nada com isso e sabe que o problema é geral do país, não é um problema dos jogadores da nossa seleção. Meu atacante da seleção SBT na Copa, eu vou te liberar agora, mas eu vou te requisitar a todo momento, tá viu? Bom. Qualquer novidade, se o Neymar chegar aí do teu lado, te cutucar e falar, eu quero falar com você, Bruno, você me chama, tá? A gente pensa se coloca ele no ar, tá bom? Um abraço, Brunão. Tchau, tchau. A gente chama. Tá ótimo. Até mais. Até Tchau. mais. Tchau, tchau. Bruno Vicari, que vai acompanhar a Copa até o último momento, acompanhar a seleção brasileira até o último momento. A gente espera, no mínimo, que seja até a final da Copa do Mundo com a taça na mão, né não? Como disse o Romário, vocês já perderam fora do campo. Gastaram aos tubos, o povo ficou revoltado. Agora é hora de responder no gramado com os soldados de verdade do futebol, se é pelo coração, por dinheiro, não. E um vídeo gravado por um cinegrafista amador mostra uma confusão entre homens do Exército e moradores da Maré. As imagens da confusão que a gente mostrou só um trechinho no começo do programa. Testemunhas disseram que soldados agrediram um rapaz, o que deu origem a toda essa confusão. A reportagem é de Mônica Chagas. A confusão começa e um rapaz filma a ação. O militar pede para que ele recue. De repente, tiros são disparados. Um homem é imobilizado por um grupo de soldados e cai no chão. Os moradores discutem com os militares e lançam garrafas na direção deles. Mais uma vez, os soldados disparam para o alto e jogam um spray de pimenta nos moradores. O rapaz detido é colocado na caminhonete do Exército, que deixa o local. As imagens foram feitas na tarde de sábado, na quadra de esportes da Nova Holanda, no Complexo da Maré. Esse homem, que não quer ser identificado, jogava bola e diz que os soldados agiram com truculência. Bateram e começaram a pisar o carro. Todo mundo começou a brigar com eles, a falar, eles não gostaram. Aí começaram a discussão. Aí eles jogaram o spray de pimenta, deram tiro pro alto. Tiro de quê? Fuzil. Segundo o Exército, os militares só utilizaram arma de fogo para disparar contra homens que estavam em uma laje e atiravam na direção deles. De acordo com a instituição, o homem que aparece imobilizado nas imagens já tinha 2 passagens pela polícia e fugiu quando se deparou com os soldados. Uma viatura nossa conseguiu interceptá-lo e iniciou o procedimento de imobilização. Ele foi identificado na 21 ADP com passagens por roubo
e ele estava de posse de uma relativa quantidade de entorpecentes, cocaína, pedra de crack e maconha. Foi preso em flagrante. Desde o dia 5 de abril, 2.500 homens do Exército, da Marinha e da PM ocupam o Complexo da Maré. O custo diário para manter esses militares aqui é de cerca de R$1.700.000. O valor foi divulgado no Diário Oficial da União. Os governos federal e estadual pretendem manter os militares até o fim do ano no Complexo da Maré. Nossa permanência aqui está prevista até o dia 31 de julho deste ano e oficialmente nós não temos nenhuma informação da prorrogação desse prazo. Olha, existe um porquê. Existe um porquê o Exército estar dentro da comunidade da Maré. Dentro do Nova Holanda, seja o que for no Complexo da Maré. A polícia tomou para ter a ordem pública, para ter a confiança e o projeto de pacificação ser concluído no Complexo da Maré, que tanto esperou por essa pacificação. O Exército está lá com uma função de agregar, acabar com esse abismo humano e de confiança que existe entre força de segurança e a população. Essa não é a cena que a gente quer ver, não. A gente não pode esquecer, a gente sabe do trabalho do Exército, mas o Exército não pode repetir um pequeno e grande problema que aconteceu no Complexo do Alemão da mesma forma. Começou com uma confusão daqui, um chama da cá, uma atracada daqui, e de repente denúncias de que moradores foram levados para dentro da central do Exército teriam tomado uma sova lá. É claro que existe uma investigação por trás, mas tudo isso coloca em xeque a pacificação e moradores de bem ficam na insegurança para saber se a paz vai chegar efetivamente ou não. Quanto à denúncia do morador que diz que os soldados foram agressivos, o Exército informou que vai apurar se houve abuso do poder para punir os responsáveis. O que a gente não quer ver é mais esse tipo de confusão dentro da Maré. E a polícia prendeu um homem e apreendeu um adolescente que aparece em vídeo com armas, drogas e ameaçando matar policiais. Os criminosos são do Morro da Coruja, em São Gonçalo. Veja. A bala vai comer, vai morrer bandido, vai morrer polícia e o crime não vai parar. Os rapazes fazem questão de exibir pistolas e drogas. Eles parecem ser menores de idade. Um deles se apresenta como FP da Coruja e, segundo a polícia, seria um dos chefes do bando. Eu que tô falando aqui é eu, minha cara aqui é FP da Coruja, vai me meter mais em polícia. Até o secretário de Segurança do Rio foi ameaçado de morte. Que é Beltrano? Vai entrar na bala, hein, Beltrano? Segundo a PM, um menor foi apreendido no último dia 13 e um adulto, identificado apenas como Igor, está preso há 2 meses. Os dois aparecem nas imagens. A Polícia Militar soube do vídeo no início do ano. Neste domingo, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso. Bom dia da Coruja, eu vou te falar. SP tá pesadão, tá de AK. O Morro da Coruja é uma das favelas de São Gonçalo que receberam uma companhia destacada da PM. O projeto visa diminuir a violência na região. A Companhia da Coruja foi inaugurada em 27 de fevereiro e tem 60 policiais ocupando a comunidade. O bonde da Coruja é comando, é vermelho. Viu a extensor na mão dele? Viu lá? Mostra aí, Paulinho. O cara tá com uma pistola na mão e tem um extensor de bala ali. Agora, independentemente, daqui a pouco você vai ver a imagem aí. Extensor de bala, de carregar arma, de munição. É isso daí mesmo, que vocês viram na mão dele. Agora eu vou falar pra você, se é menor, se não é menor, se é traficante fazendo ameaça de verdade ou não, pior pra ele se tivesse só de zoeira, né? Porque nada mais, nada menos, pelo sim ou pelo não, conseguiu a atenção da Secretaria de Segurança, conseguiu a atenção da polícia, que agora ocupa o Coruja com mais foco em relação a isso. Se a intenção era chamar atenção só para se divertir, meu amigo, você levou polícia para dentro do Morro da Coruja, que sim tem uma companhia destacada, que não é pacificada ainda e que com certeza os policiais devem estar mais de olho, fazendo ameaça em matar policial e matar o Beltrame. Não sei se foi bem negócio não. O comandante do batalhão de São Gonçalo, Tenente Coronel Carlos Eduardo Sarmento, informou que a gravação é antiga e as providências já foram tomadas, como a Jaline explicou. Já a Polícia Civil diz que o delegado Jorge Veloso, da Delegacia de Neves, instaurou um inquérito para apurar as ameaças e investigar as pessoas que aparecem no vídeo, se são menores ou não. Polícia faz operação na Cidade de Deus em busca dos bandidos que atacaram a UPP e balearam o PM. Eles não ficaram contentes só com isso não, foram atrás do PM baleado na UPA. Eduardo Oliveira. A operação começou logo no início da manhã. A gente está acompanhando, vamos junto lá, Almeida. Olha só, agora eles entram nas viaturas.
existem outros policiais também atuando em outras áreas aqui dentro da comunidade. A gente acompanhando toda essa movimentação dos policiais da UPP da Cidade de Deus. Vamos lá, Almeida. Os policiais pedindo que a gente tenha cuidado agora, neste ponto. Então a gente ficar um pouco mais recuado, é uma área de mata. Portanto, a qualquer momento pode acontecer um confronto. Mais de 40 homens que atuam na UPP da Cidade de Deus vasculharam alguns pontos da comunidade em busca do traficante Luciano da Silva Teixeira, conhecido como Sardinha. Nós estamos aqui na Rocinha 2, que faz parte também da comunidade aqui da Cidade de Deus. Os agentes vão se dividir em duas equipes. Alguns policiais vão de viatura e outros vão a pé até um terceiro alvo, onde possivelmente possa estar escondido este traficante que eles tentam localizar e prender. Ele é apontado pela polícia como o mandante do atentado à sede da UPP. Na hora do ataque, apenas 2 policiais militares faziam a segurança aqui da sede da UPP da Cidade de Deus. O cabo Vinícius Salles estava sentado naquela mesa quando um dos disparos efetuados pelos criminosos ultrapassou esta vidraça, acertando o braço direito do policial. O ataque aconteceu por volta das 8h30 da noite deste domingo. De acordo com as informações do batalhão de Jacarepaguá, 2 homens em uma moto atiraram várias vezes contra a unidade de polícia pacificadora que fica na Avenida Edgar Werneck, uma das principais da região. Os tiros também acertaram este carro que estava estacionado em frente ao prédio da unidade. Logo depois do ataque à sede da UPP, o cabo Vinícius Salles foi trazido para esta UPA, que fica bem próxima à unidade. Ele ficou deitado neste leito enquanto era atendido pelos médicos. Só que poucos minutos depois, os profissionais, os funcionários desta UPA foram surpreendidos pela presença de 4 homens fortemente armados. A gente ficou trancado, né? Fechamos a unidade e ficamos aqui atrás, com medo de tudo. Estavam em busca dos policiais. Eles não conseguiram chegar até este ponto. Conseguiram chegar até aqui, porque imediatamente a ambulância levou. Essas imagens mostram o cabo dentro da unidade. Com o ferimento, ele acabou perdendo muito sangue. O cabo acabou sendo transferido para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e depois encaminhado para o Hospital Central da PM. Os caras não tem medo, não. Os caras foram lá, atacaram a UPP, deu para entender em casa. Atacaram a UPP, deram um tiro e acertaram o cabo no braço. Aí souberam que o cabo tinha sido levado para seu primeiro atendimento direto ali na UPA, que não fica tão longe, fica ali atrás do Lourenço Jorge. O que aconteceu? Os caras foram lá, invadiram a UPA e queriam chegar até o policial. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Não basta atacar, passa de moto, atira, ninguém sabe quem é. Não, os caras foram até a UPA, 4 homens armados, enfrentaram ali, fizeram um terror que enfrentar. O coitado do médico, do enfermeiro, tem nem que enfrentar. Aí os caras tiveram, o policial teve que ser resgatado às pressas, porque vai saber o que esses caras queriam. É muito abuso, né, não? E a polícia prendeu o PM acusado de matar um rapaz em frente a uma casa de shows na Barra da Tijuca. Tá lembrado dessa história? Primeiro falaram que era com o taxista, depois é o comerciante. Rafael Guedes, que é soldado da PM, foi capturado em casa, em Duque de Caxias, e a repórter Aline Grupilo acompanhou. Rodou. Depois de prestar depoimento, o policial militar de 27 anos foi levado para o complexo penitenciário de Bangu. Rafael Guedes Soares é acusado pela polícia de matar um homem em frente a esta casa de shows na Barra da Tijuca. O crime aconteceu há 10 dias. A vítima, Rafael Rodrigues, de 32 anos, trabalhava com o transporte de passageiros no próprio carro. Ele foi baleado na barriga e na cabeça, depois de brigar com o PM por causa do preço cobrado por uma corrida. O policial, que queria escapar de uma blitz da lei seca, achou o serviço no valor de R$100, caro demais. Testemunhas e as imagens do circuito de segurança da boate ajudaram os investigadores a chegar ao autor do crime. Foi uma semana de trabalho, mas foi um trabalho bastante intenso, justamente porque nós nos pautamos não só na cautela, mas também no melhor trabalho possível para nós identificarmos o verdadeiro responsável por essa ação criminosa, que foi uma tragédia que aconteceu. O soldado, que tem apenas 3 anos de polícia, é lotado no Batalhão da Maré. Na casa dele foram encontradas a arma utilizada no assassinato e a camisa que Rafael usava no momento do crime. O PM foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e teve a prisão temporária decretada pela Justiça. A vítima deixou 3 filhos pequenos. As crianças, que já eram órfãs de mãe, estão sob os cuidados dos avós.
Desde o começo a gente acompanha essa história e eu me lembro muito bem que no enterro foi chocante. O enterro, você tá vendo aí, esse é o Rafael Guedes, né? Que foi o acusado desde o começo. O doutor Rivaldo, chefe da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, disse com todas as letras: essa casa de show tem que me dar imagem, porque a gente já sabe por testemunhas quem que foi o autor dos disparos, quem fez essa morte. Segundo as informações de quem estava no local, tá aí você vendo o local do crime, esse daí, que é um PM com 3 anos, que era lotado aqui no Batalhão da Maré, teria tentado, saiu da casa de show, viu que tinha uma blitz da lei seca, não sei se bebeu ou se não bebeu, mas se procurou o outro rapaz que fazia o furo de bloqueio com o carro dele sem beber nada, é porque devia ter tomado alguma coisa, queria só passar pela lei seca. Eu nem sabia que tinha gente que fazia isso, sabia que taxista fazia isso, mas não sabia que gente fazia isso daí, que transportava com o próprio carro as pessoas. Pois é, ele pegou e cobrou R$100, esse PM teria achado demais, começou uma discussão. Eles brigaram, o PM foi no carro, catou a arma, teria disparado primeiro contra o chão, foi na barriga desse Rafael, também Rafael, olha como é o destino, e depois ele caído no chão, ele foi lá e teria atirado na cabeça. Essas são as informações passadas pela polícia com base em depoimento das testemunhas. Ok. Por que demorou tanto, Isabelle? Porque esse PM negou a todo momento, seja em depoimento na delegacia, ele negou que ele era o autor. Aí o delegado tinha dificuldade só com testemunhas. Aí o delegado exigiu que essa casa de shows liberasse as imagens do circuito. Foi então com base nisso que provavelmente com as imagens em mãos o delegado conseguiu provas para pedir a prisão. Tá aí então o Rafael, que foi o acusado desde o primeiro momento pelo doutor Rivaldo, tá agora atrás das grades. Deve ter se levar para Bangu, não, é PM, né? Vai aqui pro SPA, como chama o SPA aqui? Esqueci o SPA. Como que é? O BEP, Batalhão da Polícia Militar, esqueci, é o BEP, é. Ô, Diego, tu apertou um negócio aí que quase me deixou surda agora, tá? Por isso minha cachola não tá funcionando aqui não, tá? É, uma buzina aí que eu não sei o que... Vejam que história absurda, gente. Mulher se perde e é estuprada embaixo de um viaduto em Bento Ribeiro. Ela seguia para o primeiro dia de trabalho dela em um hospital ali da região. O suspeito foi preso hoje de manhã. As informações ao vivo com o Eduardo Oliveira. Que história trash. Eu sei que tem detalhe para me contar, que foi desesperador o que essa mulher passou, né? Boa tarde. Boa tarde, com certeza, Isabela. Ela está com uma lesão muito grave no rosto, com os olhos inchados, bastante inchados. Ela trabalha na UPA de Queimados, é técnica em laboratório, vai fazer 25 anos amanhã, ou seja, nesta terça-feira. E ontem à tarde, os agentes aqui da Delegacia de Marechal Hermes, Isabelle, conseguiram localizar este homem, identificado como Paulo César Carlos Ferreira, de 37 anos. Ele foi preso nas imediações, através de um trabalho importante aqui da delegacia. Os agentes conseguiram identificá-lo, apesar da vítima não estar nas condições. Exatamente, é este homem mesmo. É esse mesmo, Isabelle. E ao nosso lado, o delegado titular aqui da Delegacia de Marechal Hermes, o doutor Orlando Zacconi. Boa tarde, delegado. Ou seja, um trabalho de inteligência, apesar da vítima ainda não ter conseguido identificar, vocês fizeram uma varredura lá e conseguiram localizar este homem, não é isso, delegado? É isso, na verdade o trabalho está começando, né? Nós conseguimos a identificação do autor através de informações da própria vítima, né? Já no domingo pela manhã nós fomos até o hospital e obtivemos dela informações tanto das características físicas como das roupas usadas pela vítima. E na parte da tarde, no domingo, né, mesmo ontem, nós fomos, os policiais, né, do setor de investigação foram até o local e identificaram o suspeito. Ele foi trazido em sede policial e a vítima veio aqui e reconheceu. Agora é importante porque o trabalho está começando, porque nós precisamos de outras provas técnicas. Então a vítima foi encaminhada ao IML, onde foi colhido material no seu corpo, e a partir daí nós vamos tentar também fazer, né, a prova através do exame de DNA. O nosso laboratório tem funcionado muito bem nesses casos. Doutor Zacconi, boa tarde. Isabelle está falando aqui com o senhor. É um prazer ter mais uma vez o senhor aqui. Doutor, o que ela contou para vocês? Como que foi a dinâmica dessa história? Então, segundo a vítima, ela estava pedindo informação, né, para se dirigir até o Hospital Carlos Chagas, quando o autor, né, informou a ela que ela deveria margear o viaduto. E foi nessa situação que ele se aproveitou. Ele já tinha um local, né, um colchão que ficava debaixo do viaduto, no local onde haviam duas lajes que impedia pessoas de fora, né, que passavam na rua, de visualizar o que ali acontecia. E a força, ele levou ela até ali e agrediu muito ela, bateu
bateu muito nela, ela perdeu a consciência algumas vezes. Extremamente violento, né, delegado? Foi muito violento. E agora a gente está com a investigação caminhando, a justiça concedeu aí 30 dias de prisão temporária e nós esperamos nesse prazo encerrar com as demais provas técnicas essa investigação. Doutor, provavelmente se ele estava ali, já tinha o colchão, como a gente mostrou o viaduto ali, outras pessoas, outras mulheres podem ter sido vítimas desse cara e é importante procurar o senhor, né? Isso, é importante, nós estamos divulgando a imagem dele, mas ao mesmo tempo também estamos procedendo a uma investigação do nosso sistema de informações, levantando os registros de ocorrência de possíveis estupros na região, para que a gente possa também tentar levantar a autoria de outros crimes praticados por essa pessoa. E ele em algum momento falou alguma coisa com vocês? Tentou se defender de alguma forma? Não, ele nega, mas ele cada hora conta uma história e é importante que a gente produza uma prova técnica independente de uma confissão, né? A confissão realmente é o último recurso que não se faz necessário quando nós temos, né, condições de produzir essa prova de uma forma científica. E ninguém vai se esperar, né, doutor Zacone, o senhor tem mais experiência do que eu, mas um covarde que é capaz de pegar uma mulher à força, levar para embaixo de um viaduto podre daquele, num colchão mais fedentino ainda, bater e estuprá-lo, ninguém vai esperar esse ato de coragem, se é assim, de confessar que ele é o estuprador, né? Não sei se seria um ato de coragem, mas faz parte da rotina do nosso trabalho nós não dependermos da confissão para chegarmos na prova, né? Então, nós estamos encaminhando hoje, né, o material colhido com a vítima para o laboratório de DNA e vamos ver também se a gente consegue recolher o material com ele para proceder a esse confronto. Doutor Zacone, muito obrigada pelas informações. A gente também espera ajudar o senhor com mais vítimas aí procurando a delegacia. Du, muito obrigada também pelas informações de prima, rapidamente jogar aqui com a gente. Boa tarde para vocês. Boa tarde. É isso aí, uma farmácia em Vila Valqueire é furtada por duas mulheres. Elas levaram diversos produtos. Entre eles, é isso mesmo? Lubrificantes íntimos. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. As mulheres, uma loura e outra morena, entram na farmácia e parecem saber o que querem. Elas disfarçam e logo começam a esconder olhos para cabelo nos bolsos e dentro das calças. As atendentes no caixa não percebem o furto. Em seguida, as mulheres vão para o fundo da loja. Duas funcionárias e a farmacêutica estão por perto, mas também não desconfiam. Sem saber que estão sendo gravadas, as mulheres colocam vários tubos de creme e cera depiladora embaixo da blusa. A ação no início do mês foi filmada pelas 16 câmeras de segurança da farmácia que fica na Vila Valqueire. Nada de remédios ou gêneros de primeira necessidade. As mulheres se concentraram nesse corredor. De um lado, produtos estéticos, do outro, artigos eróticos. Todas as caixas de lubrificante íntimo foram levadas da loja. 7 ao todo. O furto causou um prejuízo de quase R$800 e muita surpresa ao administrador, que prefere não mostrar o rosto. A surpresa que causou é que o produto não é um produto de utilidade diária e pela quantidade que foi levada também. Talvez ela faça um repasse, né, desses produtos que furtaram para algum tipo de comércio ou para elas mesmas. Ela realmente é profissional. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que o número de furtos quase dobrou na região nos 3 primeiros meses do ano em relação ao mesmo período de 2013. Quase em frente à farmácia existe um posto de policiamento, mas comerciantes vizinhos dizem que não é o suficiente para inibir os criminosos. Eles têm a certeza da impunidade, eles não têm medo de nada. Até o chaveiro tem histórias para contar. A produção de chaves aumentou por causa da onda de assaltos a pedestres e motoristas na área. Muita gente fica mesmo sem ter como entrar em casa. Pelo menos 3 vezes por semana. 3 vezes por semana vem gente aqui pedindo o senhor fazer chave porque foi assaltado. Perfeitamente. Elas acharam que ninguém ia desconfiar, que ninguém... Existe você aí de casa, comércio mais monitorado que farmácia? Farmácia tem câmera pra tudo quanto é lado. Agora, eu posso comentar o que tá na minha cabeça? Posso. Lubrificante que elas roubaram é aquele que tem 2 letrinhas, é isso, Diego? Meu, olha só, eu só espero que elas façam um repasse mesmo, porque se elas roubaram para uso próprio, Zé do céu, Maria UPP fica no chinelo. Maria UPP, inclusive a Maria UPP agora, com todo respeito, virou atriz pornô, né? Tem gente aí já alugando com previedade, né?
Tem gente aí já comprando, né, gente aí da redação, já comprando filme pela internet. Mas vamos passar para o assalto, para o furto que interessa a gente aí. As mulheres levaram todo o estoque de lubrificante íntimo, com certeza. A polícia, a gente brinca, mas a polícia já tem a linha de investigação. São pessoas que fazem o furto em farmácias e revendem por um preço muito abaixo. Não sei quanto custa o lubrificante, mas com certeza a gente sabe que não deve ser um produto barato, porque elas não atacaram nada, né? Remédio, nada disso. Foi só lubrificante íntimo e creme. Estranho. Morreu hoje o apresentador do SBT de Nova Friburgo, Paulo Carvalho, de 64 anos. Coloca o Paulo aí pra gente. O Paulo Carvalho trabalhava em rádio e televisão havia mais de 30 anos, gente. A gente começou aqui o programa falando tanto que a gente estava triste. Em 82, ele inaugurou o SBT em Nova Friburgo, onde ele nasceu, cidade que ele escolheu para ficar até o fim da vida. Contratado pela TV Manchete, apresentou os jornais de rede da emissora e depois voltou aqui para o SBT. Ele ancorava agora o atual SBT Cidade e já tinha 10 anos, já há 10 anos que ele apresentava aí o SBT Cidade para todo o interior do estado. Com problemas no coração, Paulo Carvalho estava internado há 5 dias no hospital em Icaraí, em Niterói, onde foi operado. No fim de semana, ele teve uma parada cardíaca, entrou em coma e faleceu hoje de manhã. O jornalista era casado e deixa 2 filhas. A família ainda não divulgou os detalhes sobre o velório e também a cremação. Por isso eu vou direto com o Salutiel, que está lá, justamente no estúdio em que nos últimos 10 anos o Paulo fez aí a sua última caminhada no jornalismo. Eu peço primeiro, Salutiel, um abraço a todos os meus colegas. Hoje está sendo um dia muito difícil para vocês, não é mesmo? Com certeza, Isabelle. Olá a você aí do Bom Dia, do SBT Rio, desculpe. Olá a todos que assistem agora o SBT Rio, a classe jornalística de todo o país, especialmente aqui no interior do Rio de Janeiro. Amanheceu de luto nesta segunda-feira, né? Como você mesmo anunciou já durante o programa, nós perdemos aqui o nosso companheiro de trabalho, jornalista e apresentador do SBT Cidade, Paulo Sérgio Pinheira Carvalho. Ele nos deixou, né? Paulo foi diagnosticado com arritmia cardíaca, doença coronária que altera a frequência e o ritmo dos batimentos cardíacos. Ele havia tirado férias aqui da emissora no dia 5 de maio e, a partir daí, então, realizou alguns exames. Isabelle, na quarta-feira passada, ele teve que fazer uma cirurgia chamada de ablação, que é um procedimento pelo qual são cauterizados e destruídos os focos de arritmia no coração. Bem, Paulo foi operado no Hospital Icaraí, Niterói, mas logo em seguida teve uma parada respiratória que provocou lesões cerebrais, além de uma hemorragia cardíaca. A partir daí, então, ele foi sedado, entubado. No sábado, Isabelle, infelizmente, o quadro de saúde dele começou a piorar e no domingo houve paralisação das funções renais, fazendo com que ele adquirisse aí uma infecção. E ele veio a falecer, então, hoje por volta das 6 horas da manhã. E hoje, dia 26, Isabelle, justamente o que pegou a gente de surpresa, não pelo quadro de saúde dele, porque a gente estava torcendo para que ele melhorasse, mas hoje era o dia em que ele retornaria à apresentação aqui do SBT Cidade. São coincidências que chegam a arrepiar a gente, mas que a gente fica aqui, né, pensando na vida, pensando na caminhada que cada um tem. Tá aí o Paulo na Rede Manchete, na extinta Rede Manchete, ainda muito novinho. Eu tive a oportunidade, no Saletiel, de me encontrar 3 vezes com o Paulo e sempre com aquele vozeirão, né, com essa vozeirão marcado. Ó, só um pouquinho, Sondre. Vamos começar? Mostrando um município onde o sempre esse vozeirão, toda essa dinâmica, toda essa... ele era a cara do cidadão do interior do Rio de Janeiro, ele que lutava com a sua forma, seja na bancada, a extinta bancada, seja em pé. Ele passou durante praticamente grande parte da vida lutando pelos direitos do cidadão. Eu deixo o meu forte abraço para vocês aí, para todo mundo, que eu sei que vai ser um dia difícil, uma semana difícil, até se acostumar com a saída do Paulo repentinamente da vida e também do nosso meio jornalístico. Eu agradeço a vocês, um abraço no coração de todo mundo. Força para todo mundo, Cris, Manolo, todo mundo que conviveu muito tempo com ele, tá bom? Replique o meu forte abraço aí de toda a família do SBT Rio, ok, Saletiel? Ok, Isabelle, a gente recebe então o seu abraço aqui e a gente fica, é uma situação como você mesma disse, né? O Paulo era sempre muito brincalhão, então ele sempre chegava aqui na emissora contagiando todos, sempre com uma brincadeira, e realmente vai ser uma lacuna aberta, né, para sempre, que é nós todos da equipe do SBT Interior. Tá certo, muito obrigada, gente, a toda a família do Paulo também. Respirando fundo, eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho.
Quer deixar sua família segura e ainda concorrer a prêmios em dinheiro todo mês? Então faça um seguro amparo da Caixa que te proporciona uma assistência funeral completa se caso você vier a faltar. Você paga apenas uma vez por ano e concorre todos os meses a prêmios de até 60 mil reais. E tem vários planos para você escolher o que melhor cabe no seu bolso. Vá até uma lotérica e faça o seu seguro amparo da Caixa. Você cuida da sua família naquelas horas mais difíceis e já concorre a prêmios de 20 mil, 40 mil ou 60 mil reais todo mês. Seguro amparo, porque amanhã a gente nunca sabe. O bairro Ampliação em Itaboraí é um dos muitos lugares que estão recebendo o bairro novo. O programa do governo do Rio que traz asfalto e calçadas para famílias que esperaram muito tempo por isso. São mais de 2.200 ruas na Baixada, Niterói, São Gonçalo, Maricá e aqui em Itaboraí. Tem muita gente vendo a vida melhorar na porta de casa. Dicas do SBT para uma vida saudável. Você sabia que os rins atuam na limpeza do sangue durante 24 horas? Beba ao menos 2 litros de água por dia. A formação do cálculo renal está muito ligada à alimentação. Fique atento ao histórico familiar de doença renal. Cuide-se e consulte regularmente seu urologista. Um oferecimento: Centro Avançado de Urologia do Hospital São Vicente de Paulo. Essa é a nossa casa, onde vivemos, nos desenvolvemos e escrevemos a nossa história. Essa é a minha casa, a casa da minha família. E essa é a nossa vida, transformar a vida das pessoas, gerar empregos, movimentar a economia e realizar os sonhos de um futuro melhor para todos. Essa aqui é a minha vida. Somos parceiros da Tatiana e do governo federal no Minha Casa Minha Vida, porque há 206 anos o Brasil é a nossa casa e a nossa vida. Banco do Brasil, bom para todos. A procura do menino de ouro. Zete, e quem é o seu destaque? Thales. Thales, foi brilhante. E Milson, pra quem é o seu destaque? Eu acho que o Thales foi um leão, cara. Mesmo eliminado, mesmo estando fora do jogo, marcou em cima o cara da posição, não deu espaço. E aí, Luizão, seu destaque vai pra quem? A minha análise é que o Estevão, ele fez a diferença, principalmente no segundo tempo. O meu voto é pro Thales também, porque se superou, vem se superando, mostrou uma grande garra, brigou, lutou. Desde o primeiro minuto eu procurei demonstrar meu máximo. Quero ser mais uma vez destaque. No próximo jogo vou dar mais de mim do que nesse jogo. A procura do menino de ouro. Menino de Ouro. Oferecimento Chamito. Em cada embalagem, uma figurinha com jogadas geniais. Petrobras. A gente é mais Brasil. E Coca-Cola. Nessa Copa, junte todo mundo. Vai, gênio! Bicicleta! Não, gênio! Bicicleta! Promoção Gênio da Bola Chamito. Cada embalagem traz uma figurinha com jogadas geniais. Esta é a empresa de energia que mais investe no mundo. Hoje, seu valor de mercado é 6 vezes maior do que em 2002, passando de 15 bilhões a mais de 100 bilhões de dólares. Ainda não mostramos o nome da empresa, mas todo brasileiro sabe. Esta é a Petrobras. A Petrobras, junto com os brasileiros, não para de crescer, porque a gente é mais Brasil. SBT Rio. Oferecimento. Novo Pirão Extra Forte. Extraordinariamente forte. Gente, eu voltei só para dar tchau, um abraço no coração de vocês e a nossa última homenagem ao nosso querido Paulo Carvalho, que nos deixou hoje pela manhã, apresentador do SBT Cidade. Amanhã, tamo junto. É hora de encarar o mundo e descobrir sua forma de ser.